Salve, galerinha! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Talk Fla. Eu sou o Vitor e no episódio de hoje vamos falar sobre o triunfo do Flamengo diante do Fortaleza. O mais querido venceu de uma maneira muito sofrida ali na guerra mesmo, na batalha, no último lance praticamente do jogo, né, que Gabigol definiu a vitória do Flamengo, e o Flamengo ganhou de 2-1 do Fortaleza. E estamos aqui novamente com Bruno Gomes para conversar sobre essa vitória do Flamengo. E seja muito, muito bem-vindo a mais um Talk Fla. Bruno Gomes. E aí, Vitor, beleza, cara? Mais uma vez, mais um prazer, né, de participar, mais um debate com você e falar mais sobre o Flamengo, principalmente nessa vitória que nós tivemos agora contra o Fortaleza, uma vitória muito importante, uma vitória muito difícil. No Talk Fla passado, que foi a prévia desse jogo, nós falamos que será um jogo mais difícil em relação ao time do Bahia, porque o Fortaleza, ele é um time mais consolidado do que o Bahia, em termos de ideias de jogo. O Rogério Ceni tem uma equipe muito mais preparada em campo do que o Roger Machado tem com o Bahia. Então eu esperava que o jogo seria difícil, porém nos primeiros minutos do jogo, com o gol da Everton Ribeiro, foi quase uma avalanche do Flamengo, cara. Eu achava que o Flamengo ia fazer 1, 2, 3 em questão de tempo, mas não foi bem assim. E primeiramente, Vitor, e também você ouvinte, nós iremos adotar mais um método de gravação aqui em todo o pós-jogo do Flamengo. Então nós iremos começar com o assunto principal para dar início às nossas avaliações dos jogadores que atuaram na partida de hoje, do Gabriel Batista até o Pedro Rocha, que também foi, se eu não me engano, o último a entrar, junto com o Diego. Nós daremos avaliações a esses jogadores, ao Gabriel Batista, a Isla, ao time titular e os jogadores que entraram durante a partida. Uma avaliação muito rápida, de 30 a 40 segundos, e dando consequentemente a nota. E os jogadores que foram destaques, por exemplo, o Everton Ribeiro, né? A gente já pode adiantar aqui, nós falaremos com mais propriedade no desenvolver desse podcast. Então, Vitor, eu vou começar falando sobre o Gabriel Batista e já vou deixar a minha nota aqui de primeira. A minha nota para ele vai ser nota 7. O Gabriel Batista hoje ele não teve muito trabalho, igual no jogo contra o Bahia, né? Claro que no Bahia teve mais chutes no gol, mas algumas já indefensáveis. Só no segundo gol que ele falhou, mas hoje, apesar do pênalti, que ele não teve culpa nenhuma, que foi muito bem convertido pelo Juninho, acho que o Gabriel Batista foi muito mais seguro no jogo contra o Bahia. A saída de bola dele foi tranquila, me deixou seguro também, não teve nada que ele comprometeu. Fez uma boa defesa no chute de Oswaldo, se eu não me engano, no primeiro tempo. E fora isso, não teve nada a falar dele no jogo. Foi tranquilo no jogo, deu uma segurança, né, na bola aérea, na saída de bola. Então a nota para o Gabriel Batista vai ser 7. Então, Bruno, sobre o Gabriel Batista, eu acho que ele não comprometeu, foi seguro quando foi exigido, não falhou de maneira nenhuma no pênalti, até porque seria covardia culpá-lo por tomar um gol de pênalti. E no geral, eu achei que ele foi bem ok. Quando realmente foi exigido, ele deu conta do recado em um chute a queima-roupa ali do atacante do Fortaleza, que, se eu não me engano, foi Oswaldo, como você mesmo disse, e por conta disso, por passar essa segurança depois de um jogo que ele foi muito criticado, a minha nota para ele vai ser 7,5. Certo, então vou dar início também, dar prosseguimento à avaliação, vou falar do Isla agora. A minha nota para o Isla vai ser 7. O Isla mais uma vez fez um bom jogo. Vale destacar que esse é apenas o terceiro jogo do Isla. O primeiro contra o Santos, segundo contra o Bahia, o terceiro hoje contra o Fortaleza. Mais uma vez fez uma boa partida para um jogador que estava há mais de 4 meses sem jogar bola, sem ter um jogo oficial em disputa. E apesar do pênalti, Vitor, que foi bem infantil, na minha opinião, uma jogada daquela na velocidade, não se pode dar um carrinho dentro daquela área. Então, a minha nota para ele vai ser 7. Fez bom desarmes, mais uma vez foi uma ótima opção no setor ofensivo. Não comprometeu, a não ser esse lance do pênalti. Também teve outras bolas nas costas que ele sofreu, mas mais em função do sistema defensivo do Flamengo, que não está ajustado, do que propriamente do jogador individual. Então, a minha nota para ele vai ser 7. Então, Bruno, só para pegar esse gancho aqui, você falou que o sistema defensivo ainda não está bem ajustado, justamente
pela falta de tempo para treinar, né? E por conta disso, Isla acabou sofrendo bastante ali no corredor, tomando bolas lamentáveis nas costas, né? Sofrendo um pouco com algumas dobradinhas entre Oswaldo e David, porém ele foi bem participativo aí, dando amplitude, dando campo no setor direito, fazendo tabelas com Everton Ribeiro, com Arrascaeta e sempre buscando passos verticais para encontrar Pedro. Eu achei que ele fez uma partida ok, apesar de ter comprometido bastante assim em determinadas situações, principalmente no primeiro tempo, e por conta disso a minha nota para ele vai ser 6. Agora vamos falar do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, para mim, não teve nada que destacar, tanto negativamente, tanto como se fosse uma partida muito boa fora da curva. Rodrigo Caio fez um bom jogo hoje, normal, no nível Rodrigo Caio de ser, né? Mais um jogo dele que ele faz uma partida totalmente segura, na saída de bola, com as bolas nos pés, avançando às vezes para o ataque, né? Para tentar criar jogada, para ajudar no sistema ofensivo. Defensivamente, nada a reclamar, a bola aérea muito ok. Então, a minha nota para o Rodrigo Caio vai ser nota 8, porque foi mais um jogo de regularidade do zagueiro, que, na minha opinião, é o melhor zagueiro do Flamengo. Perfeito, Bruno. Foi mais um jogo padrão Rodrigo Caio, né? Não comprometeu, bem regular por cima, ganhando várias disputas aéreas, rápido nos botes por baixo, bom no posicionamento e sendo fundamental atuando como xerife do Flamengo, né? É, para mim, especialmente o jogo de hoje, eu achei que o melhor jogador do sistema defensivo foi Gustavo Henrique, mas o segundo foi Rodrigo Caio e por conta disso a minha nota vai ser 7,5. Então, também agora vamos falar do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, na minha visão de jogo, na partida contra a Fortaleza, teve a melhor nota junto com o Everton Ribeiro. Então, a minha nota para o Gustavo Henrique vai ser 8,5, porque o Gustavo Henrique, Vitor, ele teve uma atuação muito boa, não só pela atuação em si, mas também a meu critério de avaliação vai ser como ele está disputando posição com o Léo Pereira. A oportunidade que ele teve agora nesse jogo foi muito boa, foi muito positiva, fez uma partida muito segura, por cima, por baixo, não tomou nenhum drible na partida. Isso foi fundamental. E para mim, pela partida ser segura dele, e é uma partida que o Flamengo precisa, né, de mais um zagueiro para fazer companhia com o Rodrigo Caio. Então, a minha nota para o Gustavo Henrique vai ser 8,5. Exatamente, Bruno. Como eu falei, Gustavo Henrique, para mim, foi o principal jogador defensivamente do Flamengo. Muito seguro, principalmente por cima. O posicionamento ok, não comprometeu de maneira nenhuma ali, atuando no setor esquerdo. E só para finalizar, antes eu dar a nota para ele, vou passar aqui os números de Gustavo Henrique bem rápido. 2 cortes, uma interceptação, 5 de 8 duelos ganhos. Ele tentou 60 passes e acertou 58, tendo 97% de aproveitamento. Ele tentou 8 bolas longas e acertou 6, não sofreu nenhum drible e fez uma falta. Para mim, Gustavo Henrique, como eu falei, foi o principal nome do Flamengo defensivamente hoje, e por conta disso a minha nota vai ser 8. Vamos falar do Felipe Luiz, e já adiantando a minha nota para o Felipe Luiz, vai ser 7. Jogo mais um padrão do Felipe Luiz, mais um jogo regular, estilo Rodrigo Caio, né? Aquele padrão que a gente já conhece. Felipe Luiz muito bem defensivamente. O Oswaldo, quando trocou de posição, que ele começou pelo lado esquerdo e foi trocar pelo lado direito, ele não se criou para cima do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz ajudou muito bem no sistema ofensivo, na criação de jogadas e tudo mais. Então a minha nota para ele vai ser 7,5, porque ele teve esse equilíbrio, né? Tanto na defesa, tanto no ataque. Aí por isso que minha nota dele vai ser maior do que a do Isla. Então, Bruno, o nosso pensador, né, o nosso lateral esquerdo, Felipe Luiz, mais uma partida bem equilibrada. Ele participou mais ofensivamente do primeiro tempo do que no segundo tempo, não comprometeu de maneira nenhuma defensivamente, muito pelo contrário, ele praticamente debochou de Oswaldo, né, naquele lance mano a mano, tomou a bola de Oswaldo, que era o contra-ataque perigoso do Fortaleza, de uma maneira tão fácil assim, tão simples, que parecia até ser fácil, né? E foi mais uma partida regular de Felipe Luiz, e a minha nota vai ser 7,5.
Vamos falar do Ilharão agora. O Ilharão, para mim, a nota dele foi 7. O Ilharão que, para mim, em campo, ele tem uma ideia diferente, né, de jogo com o Domenech. O Arão menos participativo ofensivamente, porém sendo mais resguardado ali no sistema de marcação. A saída de bola, ok. É, o Arão também, claro, que teve uma jogada ou outra que, é, por questão de detalhe, ele não completa a jogada e tudo mais. Porém, no geral, acho que foi uma partida boa dele, principalmente em desarmes e marcação. Acho que o Arão tá bem encaixado nesse quesito. E a minha nota para ele vai ser 7 mais uma vez, junto com o Isla e o Gabriel Batista. Então, Bruno, você é um pouco mais cauteloso, a minha nota vai ser 6,5 para o Ilharão. Defensivamente, ele fez um jogo bem ok, principalmente por desarmar alguns atacantes do Fortaleza. Mas ainda vejo que o Flamengo precisa ajustar o setor de meio campo, ali o encaixe entre os dois volantes. Ainda vejo que falta uma compactação melhor entre os setores, que isso requer tempo para ser ajustado, mas entre o Ilharão e Gerson na partida de hoje, eu acho que o Ilharão saiu melhor que o Gerson, por conta disso a minha nota vai ser 6,5 para ele. Vamos falar agora do Gerson. O Gerson, para mim, foi o menos produtivo em campo, né? Para não dizer o pior do jogo. O Gerson não fez aquela partida horrível para a gente realmente esculachar com ele, mas foi um dos jogadores menos produtivos que eu achei, porque ele atuou no Jô Champions, né? E a minha nota para ele vai ser 6,5. O Gerson ainda precisa se encontrar. Claro que a gente já percebe que ele vai atuar mais à frente, realmente ali no meio campo, invadindo mais a área para poder infiltrar e tudo mais. Mas acho que o Gerson ainda não se encontrou na sua posição em campo. Então, minha nota para ele vai ser 6,5. Então, Bruno, em relação ao Gerson, eu dou uma nota 5,5 para o Gerson hoje. Não que ele tenha feito uma partida horrível, longe disso, mas ainda acho que ele precisa evoluir bastante em algumas coisas para voltar a ser aquele Gerson que a gente conhece, né? Um Gerson dinâmico, um Gerson que agride o adversário, que chega com muita facilidade no sistema defensivo do rival, um jogador que apoia bastante e que principalmente ajuda muito na recomposição defensiva. Eu ainda vejo um Gerson lento, tomando algumas decisões bem equivocadas, aqui se ele tiver 100%, tecnicamente ele não vai tomar essas decisões equivocadas, porque a gente já conhece muito bem a qualidade do Gerson, né? Por isso que a minha nota para ele vai ser baixa hoje. O Arrascaeta, Vitor, que para mim a nota vai ser 7,5. O Arrascaeta não teve aquela partida brilhante que ele fez contra o Bahia, porque foi um ponto fora da curva a atuação dele naquele jogo. Mas hoje ele não criou tantas oportunidades, não foi tão produtivo, mas ainda assim acho que ele foi muito importante ali no meio-campo para poder o Flamengo tentar furar a defesa do Fortaleza, principalmente no primeiro tempo, né? Achei o Arrascaeta, apesar de não fazer aquela partida brilhante, achei o Arrascaeta muito participativo do jogo. E por isso eu achei ele um jogador muito importante no setor de criação, e a minha nota para ele vai ser 7,5. Então, Bruno, em comparação ao jogo contra o Bahia, que ali foi, como você mesmo disse, um ponto fora da curva do Arrascaeta, ele não fez uma partida ruim hoje. Muito pelo contrário, ele foi participativo, ele procurou Pedro para fazer triangulações, ele tentou se aproximar bastante de Everton Ribeiro, o Michael, ele não se escondeu de maneira nenhuma, a Arrascaeta hoje, né? Mas ele acabou executando algumas jogadas da pior maneira possível, errando passes bobos, tentando enfiar bolas no sistema defensivo do rival, mas sem sucesso. Tanto é que no segundo tempo, em um lance que o Gabigol se posiciona para sair cara a cara com o goleiro e o Arrascaeta acaba errando o lançamento. Um lançamento que não seria nem tão complicado assim, mas aí eu não sei se já tinha batido o cansaço, porém a minha nota para o Arrascaeta, no geral, vai ser 7. Vitor, Everton Ribeiro agora, nós podemos falar, né? Para mim também teve 8,5, foi o melhor jogador da partida junto com o Gustavo Henrique. Claro que o Everton Ribeiro, ele vai se destacar mais pelo setor ofensivo. Ele participou, não diretamente no segundo gol, mas indiretamente sim, porque ele no segundo gol, né, do gol do Gabigol, ele deu aquele passe pro Mateuzinho avançar e o Mateuzinho cruzar pro Gabigol. Mas o primeiro gol dele, além de ser um golaço,
sem contar a trivela que ele deu, aquele tapa pro Pedro, né, de 3 dedos, que o Pedro dominou no peito, fez uma bela finalização no rebote. O Everton Ribeiro fez algo sensacional, dando um lençol no goleiro naquela pequena área e finalizando de cabeça. Fora que o Everton Ribeiro, apesar de hoje é, ter muita perda de posse de bola, ele foi muito produtivo em campo. Para mim, foi também o melhor do jogo, junto com o Gustavo Henrique, e a nota para ele vai ser 8,5. Então, Bruno, em relação ao Everton Ribeiro, também vou dar uma nota 8,5 para ele. Achei ele muito participativo no jogo, principalmente no primeiro tempo. E eu acho que no segundo tempo, ele deu uma cansada, caiu o ritmo ali, acabou perdendo algumas bolas de maneira bem, como é que eu posso falar? Bem bestas mesmo, né? Sendo que se ele tivesse já no início do jogo ali, com sangue bem fervendo mesmo, e 100%, ele não perderia aquelas bolas. Eu acho que naquela etapa já tinha batido o cansaço, principalmente porque ele começou a executar algumas jogadas de maneira errada já na metade do segundo tempo. E eu acho que ali ele já estava sofrendo um pouco fisicamente. Mas, no geral, foi uma partida muito boa, muito interessante, de Everton Ribeiro, que culminou no golaço, né? Um gol de placa, um gol que 90% dos jogadores do Brasil teriam tomado uma decisão equivocada naquele lance. E o segundo gol, só para destacar, que ele consegue transformar um chutão em uma chance real de clara, porque em uma chance real de gol, porque ele domina, limpa o sistema defensivo rival, enfia a bola para Mateuzinho, que cruza, e Gabigol completa. Ou seja, ele fez um golaço e participou, dando a pré-assistência para o segundo gol do Flamengo. O Michael, Vitor, que para mim também foi um bom nome no primeiro tempo, né? Enquanto teve em campo, ele foi um ponta de escape pelo lado esquerdo, que eu acho que é a posição que ele melhor se encaixa, criou boas oportunidades de gols. Claro que com alguns detalhes, alguma jogada ou outra, ele se equivocou na tomada de decisão, mas o Michael, ótimo drible, ótimo posicionamento em campo, criou várias oportunidades de gol, assim, não diretamente, mas abriu espaço do jogador rival para poder tocar mais à frente para o jogador do Flamengo e ter mais aquela aproximação perto do gol. Teve chutes interessantes fora da área, que eu acho que é primordial você ter um jogador que sabe abrir muito fácil o espaço para poder chutar. E o Michael levou perigo muitas vezes ao gol do Fortaleza. Então, para mim, a nota dele vai ser 7. Então, Bruno, a respeito do Michael, eu achei que ele fez uma partida bem interessante, principalmente pelas tomadas de decisões dele no primeiro tempo. Eu achei que ele fez um primeiro tempo bem participativo, chegou a arriscar de fora da área, quase fez um golaço, procurou o Pedro para fazer tabelas, tentou ali uma conexão maior com as escapadas em velocidade de Filipe Luís pelo lado esquerdo. Ele tentou criar algumas jogadas com a Arrascaeta, ou seja, ele foi bem participativo, principalmente no primeiro tempo. E por conta disso, a minha nota para ele vai ser 6,5. Vitor, Pedro, eu acho que foi um pouco menos participativo, né, em relação ao jogo contra o Bahia. Achei ele um pouco até preso, Vitor. Apesar dele ser referência, o Pedro também costuma participar bastante do jogo. Mas ele não teve aquelas chances claras de gol e tudo mais que ele teve contra o Bahia. Mas hoje a minha nota para ele vai ser 6,5. Teve um pouco abaixo a sua capacidade de produzir. Mas foi importante, sim, no gol do Everton Ribeiro, no primeiro gol, né? Que culminou no rebote do Felipe Alves para o Everton Ribeiro marcar. Então a nota vai ser 6,5. Então, Bruno, vou compartilhar da sua nota para Pedro. A minha nota também vai ser 6,5. Eu acho que em determinados lances, principalmente a de Isla, que Isla tentou achar Pedro com passes verticais e Pedro acabou perdendo a bola, acho que de uma maneira até meio bizarra, tá entendendo? Displicente, né? Exatamente, displicente é a palavra correta. Obrigado, Bruno. Porque são domínios teoricamente fáceis, né? E em um lance, ele não percebeu que estava praticamente sozinho e acabou chutando a bola de uma maneira bem displicente, bem longe do gol, mas assim, ele foi participativo no primeiro gol, né? Que por muito pouco ele não fez o gol, no lance que o goleiro rebotou, e no rebote, Everton Ribeiro fez aquele gol sensacional, né? Eu achei que ele foi participativo, não acho que ele se escondeu, mas, no geral, ele acabou
errando, errando bastante, tal, principalmente domínio, ficou um pouco meio preso ali entre os zagueiros adversários. Então, Vitor, agora a gente vai partir para os jogadores que entraram durante a partida. Gabigol, vamos começar a falar pelo Gabigol, que esqueci que ele entrou já diretamente no segundo tempo. Gabigol, a minha nota vai ser 8. Foi pouco participativo do jogo, tentou buscar o jogo assim, claro, mas errando algumas coisas, muito fora do ideal das condições de jogo do Gabigol. Mas, cara, ele foi o jogador que deu a vitória ao time, que fez aquele segundo gol. Muito inteligente na hora do gol, esperou a marcação avançar e ficou sozinho. Tanto foi inteligente o Everton Ribeiro dar o passe para o Mateuzinho, para o Mateuzinho avançar, e o próprio Mateuzinho, ele percebeu a desistência do Gabigol em avançar, retornou para ele, e o Gabigol livre, de forma muito categórica, colocou a bola nas redes. Então a meta para ele vai ser 8. Então, Bruno, a respeito de Gabigol, vou dar uma nota 7,5 para ele, justamente pelo faro de gol, por novamente ter decidido um jogo extremamente complicado para o Flamengo, mas, assim, no geral, ele ainda está bem fora de ritmo, tudo bem que estava voltando de lesão, tem toda aquela série de questões envolvidas, né? Ele ainda está longe de estar 100% fisicamente e acabou que errando algumas jogadas, tomando decisões equivocadas, principalmente em um lance que ele foi tentar sair correndo com a bola, em contra-ataque acabou que prendendo a bola e saiu sem a bola, né? Ou seja, acabou desperdiçando um lance que até então seria perigoso justamente por ser um contra-ataque do Flamengo, né? Mas aí também entra outro fator que é a situação do gramado que está deixando muito a desejar. Realmente. Mas no geral, como ele foi fundamental na vitória do Flamengo, é lógico que a nota dele tende a crescer. Por causa disso, vou dar 7,5 para ele. Vitor, de forma também vou ser mais breve aqui com o Lincoln e o Mateuzinho, que foram as próximas substituições que o Domenech fez no jogo, né? O Mateuzinho deu nota 7 para ele, não comprometeu em nada defensivamente. E quando ele foi acionado naquele lado, ele foi muito bem, né? Cumprindo seu papel. Mas eu vou dar nota 7 para ele porque realmente aquela assistência do Gabigol tem um fator muito decisivo. Lincoln, Vitor, só para eu realmente fechar aqui nessa substituição. Lincoln, vou dar nota 6 para ele. Lincoln entrou mal. Eu não posso falar que o jogo do Lincoln foi horrível porque ele teve poucos minutos em campo, mas as participações dele que ele teve no jogo deixaram muito a desejar. Teve uma bola que ele recebeu, que o jogador do Fortaleza tocou errado, e ele poderia aproveitar, né? Até porque tinha o Gabigol como opção para tocar. Ele acabou praticamente devolvendo a bola para o Felipe Alves, e para mim a nota dele vai ser 6, vai ser a mais baixa de todas. O que não significa que ele foi o pior da partida assim, né? Porque ele teve poucos minutos em campo e também seria injusto colocar esse título para ele. Então, Bruno, fica muito complicado de fazer uma avaliação a respeito do jogo de Lincoln hoje, porque ele jogou pouquíssimos minutos. Tudo bem que no segundo gol ele teve uma boa colaboração, porque ele conseguiu atacar o espaço, e com isso os zagueiros rivais foram de encontro ao Lincoln e forneceram espaço suficiente para Gabigol achar o gol, né? Mas ele praticamente não pegou na bola, foi pouco participativo com a bola, né? Como eu falei, a participação dele no segundo gol foi muito mais para puxar, entre aspas, puxar a defesa adversária para ir de encontrar ele e deixar Gabigol sozinho, do que até mesmo ele ter um contato com a bola, né? Ele praticamente não pegou na bola. E juntando isso com o pouco tempo dele em campo, vou dar nota 6 para ele. E vou tentar ser muito breve em relação ao Mateuzinho, que entrou bem, foi muito inteligente de atacar o espaço, né? De passar em profundidade, junto com o lindo passe de Everton Ribeiro, mas Mateuzinho procurou atacar o espaço e fazer aquela linda assistência quase rasteira, né, para Gabigol, sendo que boa parte dos laterais aqui no Brasil teriam dado um cruzamento sem olhar Isso é verdade. para dentro da área, né, e ter desperdiçado aquela chance real de gol, né? E por conta disso, vou dar nota 7 a Mateuzinho. E por último, jogadores, né, para a gente finalizar essa avaliação, né, de toda a equipe que jogou hoje, de todos os jogadores que tiveram em campo, Diego e Pedro Rocha. Diego, para mim, entrou participativo no jogo, tentando realmente ajudar ali no meio campo, mas não teve nada demais, também não comprometeu em nada. Foi mais aquele
entrou para poder realmente cadenciar o jogo, até porque depois que o Pedro Rocha saiu, aí ele teve um papel importante de segurar a bola, porque o Flamengo estava com -1 e não podia ceder aquela pressão ao Fortaleza. Então, tanto para ele, tanto para o Pedro Rocha, a nota vai ser 6,5. O Pedro Rocha, que realmente ele entrou com uma opção de ser mais uma válvula de escape no lado esquerdo do Michael, e a gente soube, né? A gente viu que o Pedro Rocha ia dar trabalho se continuasse no jogo todo, até o restante da partida, mas infelizmente ele acabou se machucando, né? Tendo problema, e a nota para ele, o Pedro Rocha e o Diego, vão ser 6,5. Então, Bruno, a respeito do Diego, ele entrou justamente para cadenciar o jogo, para tentar facilitar ali o Flamengo para conseguir quebrar o sistema defensivo do Fortaleza, que estava bem montado, e fica muito difícil avaliar a atuação de Diego, porque ele jogou pouco, né? Teve poucos minutos em campo, mas eu achei ele bem participativo, não se escondeu do jogo, e por isso vou dar 6 a ele. E a respeito do Pedro Rocha, fica muito difícil de fazer uma avaliação. Isso é Justamente verdade. porque ele entrou na reta final do jogo e ele só jogou 5 minutos. É extremamente complicado de fazer um julgamento em relação a um jogador que só atuou por 5 minutos. Fica muito complicado, né? E vou dar uma nota 6 para ele, mas é aquilo. É muito complicado de fazer julgamento em cima de alguém que só atuou 5 minutos e saiu machucado, né? Força para ele aí que ele esteja logo recuperado para ajudar o Flamengo, né? Isso. Vitor, a gente finalizou aqui agora, né? A gente não temos como atribuir uma nota direta ao Domenech, porque o Domenech ele tem os próprios critérios dele como treinador e a gente pode avaliar ele de uma forma equivocada e até ser injusto com ele, porque ele tem os seus próprios motivos para colocar a escalação que foi hoje, que foi para mim uma surpresa o Pedro continuar de titular e deixando o Gabigol no banco. Há também as substituições do Domenech em relação a mim não me agradou, mas a gente tem que entender quais são os critérios dele que ele leva a cada jogador entrar em campo, entendeu? Porque ele é muito imprevisível, o Domenech. Até uma parte eu gosto disso, porque ele não tem aquele time formado, os 11 titulares, porque ele vai escalar de acordo com o adversário e também com o que ele tem de melhor em campo. E essa análise com o que ele tem de melhor é só quem está dentro ali do Flamengo, só quem está ali dentro do elenco, e principalmente ele que é o chefe, né, da comissão técnica e tem total autoridade para poder mandar e desfazer o que for ali no time titular do Flamengo. Então, acho que seria muito injusto a gente atribuir alguma nota para o Domenech, porque ele tem os seus próprios argumentos, ele tem os seus próprios motivos para escalar e fazer as substituições que ele fez hoje. Vitor, se você quiser complementar, você complementa sobre o Domenech, mas seguinte a isso, nós vamos falar um pouco mais sobre o jogo em si, de uma forma geral, né? Sobre a postura do Flamengo, sobre a atuação do Flamengo. Também vamos tentar ser o mais breve possível, tentar ser mais objetivo. E eu queria que você terminasse aí, Vitor, para a gente começar a falar da postura do Flamengo em campo, da atuação em geral hoje. Então, Bruno, a respeito do Domenech fica muito complicado, como você falou de uma maneira muito bem explicada, fica muito complicado porque aquilo a gente que está fora do clube não temos uma noção exata do que se acontece ali nos treinos, principalmente a gente não sabe quais jogadores estão 100% fisicamente, e aquilo se ele optou por tirar Thiago Maia, Léo Pereira, pode ser também pela questão física, e justamente como ele já vem batendo nessa tecla de que haverá um rodízio entre os jogadores, e eu acho que o mais importante é que os jogadores abraçaram essa ideia, ou seja, é bom que todos jogam, né? E eu acho isso muito legal, justamente porque o time não fica previsível. A gente não sabe quem vai a campo, a gente não sabe quem vai entrar no decorrer do jogo. Tanto é que as duas primeiras alterações no jogo de hoje contra o Fortaleza, ele chamou o Mateuzinho e Lincoln, pegando. Eu creio assim, que foi 100% da torcida ficou surpreso com Eu essas fiquei duas muito surpreso primeiras também. alterações. Eu acho que não tem nenhum flamenguista que não ficou surpreso com essas duas opções logo de cara, assim. É, não, perdão, que a primeira alteração foi o Gabigol, perdão, peço desculpas aos ouvintes. Não, só que o Gabigol já era meio que a gente certeza de entrar, né? Exatamente. Mas quando ele chamou Matuzinho e Lincoln para entrar assim de uma maneira juntos,
Eu acho que ele pegou 100% da torcida de surpresa. O lado bom disso é que não existe algo previsível e que qualquer jogador pode entrar para jogar 10 minutos, 15 minutos e tentar ser o mais útil possível ao elenco, né? Eu acho que todos ganham com isso, principalmente os jogadores que muitas vezes estão ali desmotivados por não receber oportunidade e acabam sabendo que com o Domenech, todos terão uma oportunidade, uma ou mais oportunidades, né? E vai depender de cada jogador procurar agarrar essa oportunidade. Vitor, de uma forma também breve, mais objetiva também, eu queria saber a sua opinião sobre a atuação do Flamengo no geral hoje, o que você tem a destacar e o que você tem a destacar de forma positiva e destacar de forma negativa. Queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Então, Bruno, eu queria destacar positivamente a qualidade técnica de Everton Ribeiro, que está chamando o jogo para si, que está jogando em alto nível e foi fundamental nos dois gols terminaram, que terminaram com mais 3 pontos para o Flamengo, né? Ou seja, ele foi o cara da partida e eu queria destacar novamente essa boa atuação individual de Everton Ribeiro. E a respeito e antes de pular para a parte negativa, eu queria destacar mais uma atuação segura de Gustavo Henrique, né? Que entrou na posição de Léo Pereira e, para mim, foi o principal nome defensivamente do Flamengo. Passou segurança por cima, por baixo, bem posicionado, ganhando praticamente todas as bolas por cima. É, foi muito firme e naquele setor esquerdo junto com o Filipe Luiz. E o lado negativo é a descompactação que ainda há e é bem clara ali no setor do meio-campo do Flamengo, principalmente entre os dois volantes que ainda praticamente jogam um pouco afastados e tal. E eu acho que isso precisa ser ajustado logo, urgentemente, mesmo a gente sendo ciente de que praticamente Domenech não terá tempo para treinar esta equipe. Mas o Flamengo precisa ajustar essa situação, porque o meio-campo é o coração da equipe. É o setor primordial para qualquer clube do mundo. E ainda há uma descompactação entre esses setores, zaga, meio-campo, principalmente porque ainda há alguns buracos ali. E é aquilo, né? Sempre fica essa dúvida. Se for uma equipe que saiba explorar essas fragilidades que o Flamengo está demonstrando, principalmente no meio-campo ali com essa descompactação, vai dificultar drasticamente o nosso jogo, né? Vai dificultar bastante para o Flamengo. Ô Vitor, na minha visão, né, no sentido geral do jogo de hoje, acho que o Flamengo iniciou da mesma intensidade como iniciou no jogo contra o Bahia, marcando em cima, tendo aquela linha alta, né, marcando, fazendo aquela marcação sob pressão na saída de bola do Fortaleza, que é muito importante a gente fazer isso para ocasionar o erro do Fortaleza, já ali naquele campo que é muito perigoso para o Flamengo, para levar perigo ao Fortaleza. E a gente viu no mesmo estilo no jogo de hoje, em relação ao jogo do Bahia também. Claro, que a atuação em si não foi a mesma, porque o adversário foram distintos. Mas nos primeiros 20 minutos do Flamengo, eu achei que, até o gol sofrido, né, de pênalti, deu uma acalmada um pouco mais na equipe, mas nos primeiros 10, 15 minutos, até o gol do Everton Ribeiro, e um pouquinho após o gol dele, parecia que o Flamengo ia ser uma avalanche em cima do Fortaleza, cara. Eu realmente tive uma sensação que seria goleada hoje, porque o Flamengo iniciou de uma forma muito pressionando o Fortaleza, realmente criando jogadas de perigo já no começo do jogo, e deu a entender que o Flamengo só seria jogo de um time só, o que acabou, no geral, não sendo, né? Fortaleza tem uma boa equipe e demonstrou isso nesse jogo. Mas no geral eu acho que foi uma boa atuação do Flamengo, no geral, uma boa atuação. Não brilhante da forma como foi contra o Bahia. Claro que nós temos alguns pontos a destacar, que é principalmente no setor defensivo, e alguns jogadores hoje foram bem marcados, por exemplo, o Arrascaeta, como já falei, e porém ele ainda foi participativo no jogo, né? E, no geral, acho que foi uma boa partida do Flamengo. O Flamengo vem errando menos. A partir do jogo contra o Santos, o Flamengo realmente vem errando menos.
no sentido de organização. O Flamengo é um time mais organizado, com mais ciente do que fazer com a bola no setor ofensivo. Na saída de bola também gostei bastante do Flamengo hoje. Soube realmente sair daquela pressão do Fortaleza com o Rodrigo Caio e todo o sistema defensivo, né? O Gabriel Batista também teve uma boa atuação com os pés. E no geral, foi uma vitória muito importante. Claro que não foi aquela vitória que realmente convenceu a gente, teve aquela atuação brilhante e tudo mais que a gente gostaria de ver. Mas lembrar que o Brasileirão em si, a sua forma já é complicada de jogar, e principalmente na situação que nós vivemos, que vai ser um jogo agora atrás do outro, então o que importa realmente no final são os 3 pontos. Mas longe de ser uma partida ruim do Flamengo, acho que foi uma partida boa, de forma organizada, né, no geral. E o mais importante que a gente acabou puxando foram os 3 pontos. E, Vitor, para finalizar, você tem mais algum destaque também para poder terminar e tudo mais, seja o Flamengo no geral, individual, para encerrar também com chave de ouro? Então, Bruno, eu gostaria de destacar a boa atuação e segura de Gabriel Batista, porque ele foi muito criticado pela torcida em peso. Tudo bem que alguns comentários a torcida acabou passando do ponto, pegando de uma maneira bem triste, né? Bem triste, até porque é sempre bom deixar claro que ali é praticamente um garoto, né? É um moleque ainda, é um cria da base do Flamengo. Isso é verdade. E e eu acho que alguns comentários foram bem pesados mesmo. Ele acabou falhando contra o Bahia e hoje ele foi bem inseguro. Naquilo que foi exigido, foi bem seguro, não comprometeu de maneira alguma. O gol aconteceu porque foi pênalti. Pênalti, a chance do goleiro é mínima, isso estatisticamente falando, né? A não É, ser que você seja Diego Alves, né? aí é outra história, né? A não ser que o goleiro seja o Diego Alves, né? Mas é aquilo, onde ele foi exigido, ele deu conta do recado. Ele pegou um chute a queima-roupa de Oswaldo, uma bela defesa, né? E um chute bem difícil mesmo. E, no geral, foi seguro. Eu gostei da atuação dele, não comprometeu de maneira nenhuma e eu queria destacá-lo e parabenizá-lo também por essa atuação de hoje. E continue assim, né? Até porque, como os dois goleiros, Diego Alves e César estão com o coronavírus e o Diego Alves que ainda está melhorando eu acho que é luxação no ombro, não é isso? Isso é E uma problema no pancada no ombro. ombro, né? Ele ainda está em uma fase de recuperação, mais o coronavírus também, né? E aquilo, ele vai ganhar mais oportunidade, né, Gabriel Batista, e é muito provável que, segundo alguns jornalistas, que ele jogue contra o Independente Del Valle pela Libertadores lá em Quito. Ou seja, ele vai precisar de uma rodagem melhor, ele vai precisar de uma adaptação melhor e ele vai ter jogos, né, para testar de vez, para ganhar mais firmeza mesmo, é, assumindo a titularidade do Flamengo aí por enquanto que o Diego Alves está afastado no caso, né, sem poder atuar. Certo. Vitor, E você, Bruno? meu destaque negativo não será envolvendo o Flamengo, mas sim o gramado do Maracanã. Cara, é assim, Maracanã é o principal, de longe, o principal estádio do Brasil. Isso é unanimidade. Possa ser, tipo, qualquer torcedor do Brasil que acompanha futebol sabe que o Maracanã é o principal estádio do Brasil. Isso não, no final de Copa do Mundo, né? 2 vezes em 50, se eu não me engano, né? Naquela final que o Brasil perdeu para o Uruguai, e em 2014. Vitor, não, é inacreditável a forma como o gramado do Maracanã ele é tratado. Claro, sim, a gente tem que levar em consideração que são 2 times que jogam lá, Flamengo e Fluminense. Porém, se são 2 times que jogam lá, a atenção teria de ser redobrada no gramado, porque nós tínhamos vários estádios do Brasil que tem gramado toda vez quando nós vamos ver jogo em tal estádio, tá lá o gramado perfeitinho, muito bonito e muito bom para se jogar. Vou dar exemplos a você. O Castelão, que joga Fortaleza e o Ceará, Castelão, né, que fica lá em Fortaleza, é, Itaquerão, a Arena Corinthians agora, né, o estádio do Corinthians, que toda vez quando
Qualquer jogo que acontece lá, o gramado tá lá sempre perfeito, em boas condições. Vila Belmiro, Morumbi também. O Allianz Parque eu não vou contar muito porque foi alterado para grama sintética, né? E assim, são estados que a gente assim já lembra de cabeça que tem um gramado muito bem conservado, mas do Maracanã é totalmente diferente, cara. E assim, pelo estilo de jogo que o Flamengo apresenta, o Flamengo também deveria, Vitor, se comprometer um pouco mais. Não sei se isso envolve diretamente o Flamengo, claro que tem uma empresa que administra esses cuidados, porém o Flamengo poderia intervir de alguma forma para que essa atenção no gramado fosse dobrada, cara, porque afeta diretamente o nosso estilo de jogo, até que o gramado é o principal fator ali no campo que faz a bola rolar, que faz o jogo fluir. Então, se você não tiver um gramado em boas condições, o jogo também não pode ser tão atrativo, né, Vitor? Porque a E Bruno, só situação. para pegar um gancho disso que você está falando, e estamos falando do principal time hoje do continente, né? Um time que tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, um time muito técnico. Ou seja, se o Flamengo for enfrentar algum adversário que tende a jogar recuado, vai comprometer demais o Flamengo no jogo, né? Jogando em um gramado tão ruim quanto o do Maracanã. Você concorda com isso também? Claro que sim, cara. O Flamengo é a principal equipe do futebol sul-americano, que, assim, foi comprovado isso no ano passado com a conquista da Libertadores, e também pelo futebol jogado que apresentou com o Jorge Jesus, e também nesse ano, e também o que tem a apresentar ainda com o Domenech. E assim, cara, o Flamengo também, eu acho que o Flamengo pode sim exigir um pouco mais da empresa administradora que cuida do gramado, e saber qual o problema raiz de realmente o gramado não estar em perfeitas condições. Será a quantidade máxima de jogos? Será que realmente falta alguma manutenção, né, que precisa ser feita e tudo mais? Isso o Flamengo tem que averiguar. Vitor, nós estamos finalizando mais um Talk Fla, mais um nosso podcast falando sobre o Flamengo. É, Graças a Deus estamos finalizando com uma boa notícia que foi a vitória do Flamengo, né? Importante a gente ter essa vitória, importante a gente ter esses 3 pontos em casa. Foi a primeira vitória do Flamengo em casa no Campeonato Brasileiro. E a gente finaliza mais aqui, mais esse Talk Fla. Agradecer a você, ouvinte, que acompanhou até agora, até o final, a nossa conversa, o nosso debate. Você, se tiver alguma sugestão do que a gente pode melhorar, deixe aí nos comentários no YouTube. Acompanhe o nosso perfil no Instagram, que nós temos um conteúdo mais amplo do que o podcast, do que o Talk Fla. E você realmente deixe seu feedback para que a gente possa melhorar, deixe sua opinião sobre a nossa avaliação aí. E eu agradeço demais a sua participação até agora e que a gente, no mais tardar, né, possamos assumir logo essa liderança do Campeonato Brasileiro de forma Então, Bruno, definitiva. antes de você encerrar, eu queria agradecer muito a cada um dos ouvintes, os comentários positivos, negativos. A gente está tentando evoluir a cada podcast. E antes de você encerrar, eu gostaria de mandar um abraço para alguns amigos que estão apoiando bastante esse nosso projeto. André Carnaval, Jonas, Gladson, Pedro Henrique, entre outros também, né? Bem Mas conhecidos, né? bem conhecidos. O Felipe Conde também, que é um cara que apoia bastante a gente, tal, bastante comentários positivos no caso, né? Hum. E, e só para finalizar, um abraço também para Rogério, que está nos incentivando bastante, divulgando nas redes sociais, dando aquele like maroto, né? Os comentários positivos. Muito obrigado a cada um de vocês e a todos que estão nos acompanhando, né? Muito obrigado. Foi um prazer gravar contigo novamente, Bruno. O prazer é meu, cara. A gente agradece, né, ao ouvinte, principalmente, por acompanhar a gente. A gente encerra mais uma vez o Taco Fla aqui. Nos vemos em breve. Principalmente, nós jogamos agora contra o Fluminense, não é isso? Na quarta-feira. Isso, isso. Isso, contra o Fluminense na quarta-feira, às 9h30. Provavelmente na terça-feira ou no Marchar na quarta-feira pela manhã, estamos publicando o nosso pré-jogo dessa partida. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Sou muito grato e que a gente possa nos ver em breve pela
por mais um vídeo publicado aqui no YouTube. Agradeço demais essa participação e saudações rubro-negras. Tchau, tchau.